A casa fica a 3 quilômetros da estrada, escondida atrás de um capão de mato que só quem nasceu ali sabe atravessar. O rádio ficou mudo há dias. A luz não voltou. À noite, o silêncio não é vazio, é pesado, como se alguém estivesse escutando. O homem levanta antes do sol, não por disciplina, mas porque o corpo aprendeu que o escuro guarda respostas. Ele não acende lâmpada, não faz fumaça alta, não bate porta. A vida segue num ritmo que não chama a atenção. Quem passa longe, não vê. Quem vê, não entende. E quem entende já aprendeu a ficar quieto. Não há pressa, pressa denúncia. Na roça isolada, o erro não faz barulho, ele chama. Um balde puxado na hora errada, um fogo aceso sem cuidado, uma ida à estrada fora do tempo certo. Tudo isso conta uma história para quem observa. E quando o mundo começa a falhar, histórias mal contadas custam caro. O que mantém esse homem vivo não é força, nem arma, nem coragem de confronto. É hábito antigo, leitura de sinais pequenos e uma decisão silenciosa. Continuar existindo sem ser notado. Enquanto cidades discutem soluções grandes, quem vive no mato resolve o básico. Água, corpo, descanso, rotina. O dia é organizado para não gastar mais do que pode recuperar. O alimento não vem de estoque chamativo, vem de constância. A segurança não vem de enfrentar, vem de não estar presente quando alguém procura. É assim que a idade vira vantagem. Menos impulso, mais observação. Menos ruído, mais tempo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se amanhã o mundo desacelerar à força, tua casa vai gritar ou vai sussurrar? Teu jeito de viver chama a atenção de longe ou se mistura com o mato ao redor? Tu saberia passar uma semana inteira sem ser visto, sem depender de nada que precise de barulho, luz ou explicação? Teu corpo aguenta uma rotina longa, sem heroísmo, sem descanso imediato? Tu consegue ler quando é hora de sair e, principalmente, quando é hora de ficar? Quantas coisas do teu dia hoje fariam falta se o silêncio virasse regra? Quantas delas te colocariam em risco só por existir? Já pensou que sobreviver não é resistir com força, mas ceder com inteligência? Que a roça não protege quem aparece, protege quem entende o ritmo? Se essa história parece próxima demais da tua realidade, escreve nos comentários qual é a maior dificuldade que tu enxerga em viver isolado hoje. Não para se expor, mas para reconhecer. Porque quem reconhece primeiro, erra menos quando o silêncio chega. O colapso, visto da roça, não chega com sirene. Ele chega com atraso. Primeiro some o serviço regular, depois a visita, depois o barulho distante da estrada. A cidade entra em pânico porque perde tudo ao mesmo tempo. O campo percebe aos poucos porque nunca dependeu de tudo de uma vez. Essa diferença muda o jeito de viver quando o mundo começa a falhar. Quem cresceu no mato aprendeu cedo que estabilidade é ilusão e que rotina é construída com o que está disponível, não com o que prometem entregar. Existe uma fantasia urbana muito forte sobre sobreviver fora da cidade. Gente que acha que basta estocar comida, comprar equipamento caro ou aprender meia dúzia de técnicas vistas em vídeo. Essa fantasia nasce do excesso. Quem sempre teve acesso fácil acredita que basta substituir a fonte. No campo, a lógica sempre foi outra. Nada é abundante para sempre. Tudo exige manutenção, tempo e cuidado. O velho da roça não confia em solução rápida, porque a terra nunca respondeu rápido para ninguém. Quando o sistema começa a falhar, a cidade reage tentando manter o padrão anterior. Liga gerador, corre atrás de informação, discute quem manda. A roça observa. Observa o vento mudando, o comportamento dos animais, o som que não volta. Observa que o problema não é a falta de energia, mas a falta de previsibilidade. E previsibilidade nunca foi o forte da vida rural. Por isso o impacto psicológico é menor. Não porque seja fácil, mas porque já era assim antes, só que em escala menor. Quem vive isolado aprende a fazer leitura de cenário sem depender de tela. Aprende a perceber quando algo está fora do lugar porque o lugar sempre foi o mesmo. Um carro parado onde nunca para. Um cachorro latindo fora de hora. Um silêncio que não combina com aquele horário. Esse tipo de leitura não vem de curso nem de manual. Vem de anos repetindo os mesmos caminhos, olhando as mesmas cercas, escutando os mesmos sons.
É experiência acumulada, não habilidade aprendida às pressas. O colapso, do ponto de vista rural, não é um evento único. É uma sequência de pequenas ausências. Falta peça, falta remédio, falta conversa. E cada ausência força uma adaptação. Quem chega de fora sente que tudo piorou de uma vez. Quem sempre esteve ali sente que apenas ficou mais difícil manter o que já era difícil. Isso muda a postura. Não há desespero imediato. Há ajuste fino. Reduz gasto, reduz exposição, reduz deslocamento. A vida encolhe para caber no possível. A idade nesse cenário deixa de ser peso e vira filtro. O corpo não aceita excesso, então a mente aprende a evitar. Não se sai por sair. Não se fala por falar. Não se ajuda qualquer um. Não se confia em promessa. A experiência ensinou que energia desperdiçada não volta. Que dor demora mais para passar. Que erro pequeno pode virar problema grande. Essa consciência molda um jeito de viver que parece lento, mas é extremamente eficiente para atravessar períodos longos de instabilidade. Há também uma quebra importante da ideia de heroísmo. No campo, ninguém sobrevive sozinho por bravura. Sobrevive por constância, por acordar todo dia e fazer o que precisa ser feito sem chamar atenção, por aceitar que alguns dias rendem pouco e outros quase nada, por entender que sobreviver não é vencer, é continuar. Essa mentalidade é difícil para quem vem da cidade, onde tudo gira em torno de resultado rápido e visível. Na roça, o resultado mais importante é não virar assunto. Quando o mundo entra em colapso, o campo não vira refúgio mágico. Ele vira um espaço onde erros ficam mais caros. Não há hospital perto, não há vizinho a cada parede, não há reposição rápida. Por isso, a vida rural sempre foi uma escola de prudência. Cada decisão passa por um cálculo silencioso. Vale o risco? Vale o gasto? Vale a exposição? Esse cálculo não é feito com planilha, é feito com sensação no corpo, com memória de outros tempos difíceis que não viraram notícia. Quem já viveu racionamento, seca, estrada ruim, isolamento por chuva ou doença sabe que a normalidade é frágil. Sabe que depender demais de fora é perigoso. E sabe, principalmente, que manter a casa funcionando é mais importante do que entender o que está acontecendo no mundo. Informação demais gera ansiedade. Informação de menos gera surpresa. O equilíbrio vem de observar o entorno imediato e agir sobre ele. O resto é ruído. Nesse contexto, identidade não é discurso, é prática. O velho da roça não se define como sobrevivente, mas como alguém que sabe cuidar do próprio canto. Ele não pensa em cenário extremo, pensa em passar o inverno, atravessar a entre-safra, manter a água limpa. O colapso apenas amplia desafios que já existiam. Por isso não há mudança brusca de comportamento. Há intensificação do que sempre funcionou. Silêncio, rotina, atenção aos detalhes e respeito aos limites do corpo. A quebra da fantasia urbana também passa pela ideia de comunidade. Na cidade, imagina-se que todos vão se ajudar ou que todos vão virar ameaça. No campo, a realidade sempre foi mais ambígua. Há ajuda, mas há distância. Há troca, mas há cautela. Relações são construídas ao longo de anos, não em emergência. Quem não faz parte da paisagem vira elemento estranho. E em tempos difíceis, o estranho chama a atenção indesejada. Por isso a invisibilidade social é tão valiosa quanto a invisibilidade física. O colapso visto da roça é menos cinematográfico e mais prolongado. Não tem clímax, tem desgaste. E é nesse desgaste que as habilidades certas fazem diferença. Não as que impressionam, mas as que sustentam. Não as que resolvem tudo, mas as que evitam piorar. Quem entende isso, não se prepara para um dia decisivo. Se prepara para meses silenciosos. Para uma vida menor, mais fechada, mais atenta. Uma vida que não depende de aplauso nem de validação. Essa é a base sobre a qual se constrói a sobrevivência silenciosa. Não como técnica isolada, mas como modo de existir. Um modo que respeita o tempo, o corpo e o território. Um modo que não tenta vencer o colapso, mas atravessá-lo. Quem olha de fora pode achar simples demais. Quem vive dentro sabe o quanto custa manter tudo funcionando sem ser visto. E sabe que é justamente isso que mantém alguém vivo quando o barulho do mundo começa a desaparecer. A primeira habilidade nasce antes de qualquer crise.
mas só se revela quando tudo aperta. A autossuficiência silenciosa. Não é independência total, nem orgulho de não precisar de ninguém. É a capacidade de resolver o básico sem anunciar. Produzir, guardar, consertar e adaptar sem criar sinais. Na roça isolada, barulho é informação. Movimento repetido é mapa. E excesso sempre chama curiosidade. Por isso, quem vive bem aprende a fazer o necessário com o mínimo de rastro possível. A comida, por exemplo, não vem de grandes gestos. Vem de constância pequena. Um canteiro que nunca chama a atenção. Um pé de raiz que se mantém discreto. Uma criação que não cresce além do que o corpo consegue cuidar. O erro comum é pensar em quantidade. A habilidade verdadeira está na regularidade. Melhor pouco sempre do que muito uma vez só. O estoque silencioso não é o que ocupa espaço, é o que passa despercebido. Grãos secos bem guardados, conservas simples, alimentos que não exigem preparo longo nem cheiro forte. Cozinhar rápido, comer cedo, não espalhar aroma à noite. Essas escolhas parecem pequenas, mas constroem invisibilidade. A água segue a mesma lógica. Não basta ter fonte. É preciso ter acesso sem exposição. Buscar água em horários previsíveis cria rotina visível. Alterar horários, variar caminhos, manter reservatórios protegidos do olhar e do som evita a tensão desnecessária. A autossuficiência silenciosa não busca conforto máximo, busca estabilidade discreta. Um balde a menos de barulho vale mais do que 1 litro a mais de capacidade. Consertar também faz parte. Quem depende de peça nova depende de estrada, de troca, de explicação. Aprender a manter o que já existe funcionando, mesmo que não perfeito, reduz deslocamento e contato. Um arame bem colocado substitui visita. Um remendo evita conversa. A estética perde importância. A função permanece. A casa não precisa parecer nova, precisa parecer esquecida. Essa é uma diferença fundamental entre quem quer sobreviver e quem quer impressionar. A segunda habilidade é a gestão da energia física. Com o passar dos anos, o corpo muda o jeito de cobrar. O que antes cansava no fim do dia, agora cobra no dia seguinte. Ignorar isso é erro grave. A sobrevivência prolongada não permite picos de esforço seguidos de dias parados. O segredo está em dividir tarefas, respeitar limites e planejar o dia para não desperdiçar força. O ritmo começa ao acordar. Não levantar no escuro por ansiedade, nem esperar demais por comodismo. O horário certo é aquele em que o corpo responde melhor. Trabalhar cedo economiza água, evita calor, reduz necessidade de pausa longa. Cada movimento deve ter propósito. Ir ao galpão já leva algo para guardar no caminho. Voltar da horta já traz o que será usado mais tarde. Caminhar vazio é gasto desnecessário. Ferramenta certa economiza corpo. Usar improviso pesado quando existe opção leve é pagar com articulação. Afiação constante reduz força aplicada. Postura preserva a coluna. Essas coisas não aparecem em conversa, mas decidem quem aguenta meses e quem para em semanas. A gestão de energia também envolve descanso verdadeiro. Sentar sem culpa, dormir cedo, respeitar sinais de fadiga. O corpo não é recurso infinito, é capital limitado. Quem entende isso envelhece funcional. Quem ignora se machuca. A alimentação conversa direto com essa habilidade. Comer pesado demais rouba energia. Comer pouco demais enfraquece. O equilíbrio vem da observação do próprio corpo, não de regra externa. Proteína simples, carboidrato suficiente, gordura na medida. Nada sofisticado. O erro urbano é buscar dieta ideal. Na roça isolada, a dieta possível é a correta. Ajustar quantidade conforme o dia evita picos de cansaço e mantém clareza mental. A gestão da energia também é mental. Evitar preocupação inútil preserva força. Pensar demais no que não pode ser resolvido consome mais do que carregar peso. A mente cansada erra a leitura de sinal, esquece detalhe, se expõe. Criar rotina previsível acalma. Repetição reduz esforço cognitivo. Saber o que vem depois libera atenção para o que muda. Essa economia mental é tão importante quanto a física.
A terceira habilidade é a invisibilidade no campo. Não se trata de se esconder o tempo todo, mas de se misturar ao ambiente. A casa que parece abandonada demais chama tanto quanto a casa arrumada demais. O equilíbrio é parecer comum, até desinteressante. Cerca simples, sem manutenção exagerada. Quintal limpo, mas não impecável. Nada que indique excesso de recurso, nem abandono completo. O deslocamento precisa seguir essa lógica. Caminhar sempre pelos mesmos trilhos cria marca. Variar percurso confunde leitura externa. Evitar linha reta em campo aberto. Preferir sombra e irregularidade. Não deixar lixo visível, nem restos de atividade recente. O campo fala com quem sabe escutar. Pegada nova, galho quebrado, terra mexida, contam histórias. Quem quer invisibilidade, aprende a apagar a própria narrativa. O som é outro ponto crítico. Martelar à tarde se perde no ruído natural. Martelar cedo ou à noite se destaca. Animais denunciam presença humana quando algo foge do padrão. O cachorro que late diferente, a galinha que se agita fora de hora. Observar esses sinais ajuda a corrigir comportamento. Se o ambiente reage, é porque algo foi percebido. Ajustar rápido evita repetição. A invisibilidade social também importa. Não comentar rotina, não relatar estoque, não prometer ajuda que não pode cumprir. Conversa demais cria expectativa. Expectativa cria visita. Visita cria risco. Manter relação cordial, porém superficial, protege. A sabedoria antiga ensina. Quem tudo conta, tudo perde. Em tempos instáveis, a descrição vira defesa. A luz à noite é talvez o maior denunciante. Um ponto luminoso fixo no escuro chama a atenção a quilômetros. Reduzir uso, bloquear janelas, usar iluminação indireta preserva anonimato. Acostumar os olhos ao escuro é habilidade treinável. Quem depende de luz forte perde sensibilidade. Quem enxerga no pouco se movimenta com vantagem. A noite não precisa ser inimiga, pode ser aliada para quem respeita seu ritmo. Essas três habilidades se cruzam o tempo todo. Autossuficiência silenciosa reduz necessidade de sair. Gestão de energia permite manter rotina sem colapso físico. Invisibility impede que essa rotina vire alvo. Nenhuma delas exige força extraordinária ou conhecimento técnico raro. Exigem atenção, humildade e disposição para mudar hábitos antigos. Exigem aceitar que menos é mais, que discreto é melhor que eficiente demais, que sobreviver é, muitas vezes, desaparecer um pouco. Na roça isolada, quem aprende isso cedo envelhece com margem. Margem de erro, de tempo, de escolha. Quem aprende tarde ainda aprende, mas paga mais caro. O campo não julga a intenção, responde à ação. E ele sempre responde. Quem escuta, ajusta. Quem insiste, se expõe. Essas habilidades não salvam em um dia difícil, mas sustentam uma vida inteira em silêncio. E é nesse silêncio que muitos continuam vivos enquanto outros mais barulhentos desaparecem. A quarta habilidade começa onde a maioria nunca olha. A leitura de sinais. Não é dom, é treino acumulado. O campo fala o tempo todo, mas fala baixo. Quem envelheceu nele aprendeu a escutar sem esforço. Um portão que range diferente, um pássaro que some de repente, um cachorro que não late, mas observa. Esses detalhes não anunciam perigo imediato, anunciam mudança. E mudança é sempre o primeiro aviso. Ler sinais é perceber quando o padrão quebra. Não é esperar algo ruim, é reconhecer quando algo não combina. Um rastro novo na estrada de terra, marcas de pneu fora de época, pegadas que não pertencem a quem sempre passou ali. O erro comum é buscar confirmação grande. A habilidade real está em aceitar indício pequeno. Quem espera prova clara geralmente espera demais. No campo, o tempo entre o aviso e o problema é curto. Essa leitura também envolve gente. O tom de voz muda antes da atitude. O pedido vem antes da exigência. A história mal contada sempre aparece antes da intenção real. Quem vive isolado e idoso tem vantagem nisso porque já ouviu muita conversa. Já viu promessa virar cobrança. Já viu ajuda virar dependência. Por isso responde pouco, observa muito e decide devagar. A leitura de sinais sociais
evita conflitos sem precisar enfrentá-lo. A quinta habilidade envolve água, fogo e conservação, 3 elementos simples que decidem tudo. Água não é só beber, é lavar, cozinhar, limpar ferida, apagar fogo errado. Quem depende de uma única fonte depende de sorte. Diversificar acesso, mesmo que todas as fontes sejam pequenas, cria segurança silenciosa. Coletar chuva, reaproveitar água de lavagem, proteger nascente de curiosos. A água deve existir sem ser exibida. Reservatório visível é convite. Reservatório discreto é sobrevivência. O fogo, quando usado sem cuidado, é anúncio. Fumaça alta, cheiro forte, chama visível à noite. O fogo certo é baixo, rápido e planejado. Melhor ainda quando não é necessário. Aprender a cozinhar com menos calor, reaproveitar brasas, usar proteção contra vento, reduz sinal. O fogo não é inimigo, mas exige respeito. Quem envelhece aprende isso pelo corpo. Uma queimadura pequena vira problema grande quando não há médico perto. Por isso, o cuidado é dobrado. A conservação fecha esse ciclo. Conservar alimento não é estocar excesso, é estender o tempo do pouco. Secar, salgar, fermentar de forma simples. Nada sofisticado, nada que exija material raro. Técnicas antigas sobrevivem porque funcionam sem depender de fora. Um alimento bem conservado reduz necessidade de sair, de trocar, de explicar. Cada dia a mais sem deslocamento é um dia a menos de risco. A sexta habilidade é a defesa passiva e a evasão. Não se trata de enfrentar, mas de evitar. A melhor defesa no campo isolado é não ser escolhido. Casa que não chama a atenção. Rotina que não revela padrão claro. Ausência de sinais de abundância. Quando alguém procura algo, procura onde acredita que existe. Quem parece não ter, geralmente é deixado em paz. Defesa passiva começa na estrutura. Portas simples, mas sólidas. Travas que não chamam atenção, mas atrasam. Caminhos de acesso menos óbvios. Obstáculos naturais mantidos, não limpos demais. O objetivo não é impedir com força, é desestimular pelo esforço. Quem busca facilidade desiste quando o custo aumenta um pouco. E aumentar custo não exige violência, exige planejamento. A evasão é aceitar que, às vezes, o melhor movimento é não estar. Ter rotas alternativas, pontos de espera discretos, lugares onde o corpo aguenta ficar sem chamar atenção. Não é fuga desesperada, é recuo calculado. Quem já viveu no campo sabe que sair de cena por um tempo resolve muita coisa. O problema passa, o interesse diminui, o risco se dissolve. Voltar depois é mais seguro do que insistir. Essa habilidade exige desapego. Desapego de objeto, de conforto momentâneo, de orgulho. A ideia de defender tudo até o fim é urbana e recente. No campo, sempre se soube que a terra fica, o momento passa. Preservar a vida é prioridade silenciosa. Quem tenta proteger cada coisa se expõe demais. Quem escolhe o que realmente importa, permanece. A defesa passiva também é emocional. Não reagir à provocação, não entrar em discussão, não corrigir quem fala demais. O silêncio muitas vezes encerra situações que a palavra estende. A idade ajuda aqui. Menos necessidade de provar, mais vontade de preservar. Essa postura desarma sem confronto. Gente que não encontra resposta perde interesse rápido. Todas essas habilidades se conectam. Ler sinais avisa quando algo muda. Água, fogo e conservação mantêm a casa funcional sem exposição. Defesa passiva e evasão evitam que a mudança vire ameaça direta. Nada disso é espetacular. Nada disso rende história bonita. Mas tudo isso mantém alguém vivo por tempo suficiente para o mundo se reorganizar, mesmo que de forma diferente do que era antes. O campo ensina que tudo é cíclico. Períodos ruins passam, mas deixam marca em quem não se adaptou. Quem aprende a viver com pouco ruído, atravessa fases longas sem ser atingido. Quem insiste em chamar a atenção, vira parte do problema. A sabedoria rural nunca foi sobre dominar o ambiente, mas sobre caber dentro dele. No fim, sobreviver isolado e idoso não é questão de força, mas de leitura. Ler o corpo, ler o entorno, ler as pessoas, ler o tempo. Ajustar antes que a pressão aumente.
Recuar antes que a escolha desapareça. Essas habilidades não garantem conforto, garantem continuidade. E no silêncio prolongado da roça, continuar é a maior vitória possível. No fim, tudo se resume a uma escolha que quase ninguém percebe que está fazendo. Há quem tente sobreviver lutando contra o mundo e há quem sobreviva ajustando o próprio tamanho dentro dele. A roça sempre ensinou a segunda opção, não por fraqueza, mas por sabedoria acumulada. Quem viveu décadas no campo sabe que a terra não responde à pressa, não respeita a imposição e não perdoa excesso. Ela favorece quem observa, espera e age no momento certo. A sobrevivência silenciosa não transforma ninguém em herói. Não gera histórias para serem contadas em roda, não cria imagem forte, não rende admiração. E é justamente por isso que funciona. Ela protege quem aceita viver fora do centro das atenções, fora da disputa, fora do ruído. Para o idoso que vive isolado, isso não é renúncia, é continuidade. É a forma mais honesta de atravessar tempos difíceis sem quebrar o corpo nem o espírito. Existe um alívio profundo em parar de tentar controlar tudo, em aceitar que nem toda ameaça precisa ser enfrentada, nem toda falta precisa ser preenchida, nem toda informação precisa ser conhecida. A filosofia rural sempre foi prática. Cuida do que está ao alcance, respeita o que não está e segue o dia. Esse jeito de viver cria uma resistência que não aparece de imediato, mas que se revela ao longo do tempo. Enquanto outros se esgotam tentando resolver o mundo, quem vive assim mantém o próprio canto funcionando. A idade tão mal compreendida encontra aqui seu lugar natural. O corpo pede menos exagero, a mente pede menos confusão. A experiência filtra o que importa. Não há mais necessidade de provar força, coragem ou capacidade. Há necessidade de preservar. Preservar articulação, visão, descanso, clareza. Preservar relações mínimas mas confiáveis. Preservar a própria história, que já ensinou o suficiente para não repetir erros caros. A roça ensina que tudo tem custo. E o custo mais alto não é material, é energético. Cada saída desnecessária cobra depois. Cada conversa mal medida cria expectativa. Cada noite mal dormida enfraquece o dia seguinte. A sobrevivência silenciosa é, acima de tudo, uma economia constante. Economia de movimento, de palavra, de exposição. Essa economia não empobrece, ela sustenta. Quando o mundo parece desmoronar, muita gente busca respostas grandes, estratégias, planos, soluções definitivas. O campo oferece outra coisa, estabilidade possível. Não promete controle, promete adaptação. Não promete segurança absoluta, promete margem. Margem para errar sem cair, para esperar sem desespero, para recuar sem culpa. Essa margem é o que mantém alguém vivo quando o tempo ruim se estende mais do que o esperado. A filosofia por trás disso tudo é simples, mas exige maturidade para aceitar. Não se vence o colapso, atravessa-se. Não se impõe ritmo, acompanha-se. Não se chama a atenção, dissolve-se nela. Quem entende isso cedo sofre menos. Quem entende tarde ainda se salva, desde que abandone a fantasia de protagonismo. A vida rural nunca foi sobre destaque, sempre foi sobre permanência. E permanecer não significa ficar parado. Significa ajustar continuamente. Ajustar rotina, ajustar expectativa, ajustar esforço. Significa aceitar que alguns dias serão silenciosos demais, outros cansativos demais, outros solitários demais. Mas todos eles passam. O que não passa é a consequência de decisões impulsivas. Por isso a calma é uma ferramenta, não como tranquilidade forçada, mas como escolha consciente de não acelerar o que já está pesado. A casa isolada no mato não é prisão nem refúgio mágico. É um espaço que exige respeito. Quem trata como palco se expõe. Quem trata como abrigo aprende a desaparecer quando necessário e reaparecer quando seguro. Essa dança com o ambiente é antiga. Foi passada de geração em geração sem manual, sem nome bonito. Apenas observação e correção. Errava-se uma vez, aprendia-se para sempre. O que foi apresentado aqui não é um plano de emergência. É um modo de vida que se torna ainda mais valioso quando a normalidade falha.
Um modo que não depende de força jovem, nem de tecnologia, nem de recursos raros. Depende de postura, de aceitar que sobreviver bem é viver menor, mas por mais tempo. É escolher o silêncio quando o barulho só atrai problema. É confiar mais no que se vê do que no que se ouve. Se esse jeito de pensar faz sentido, se essa filosofia conversa com tua realidade ou com o que tu sente que está por vir, continua acompanhando. Não para buscar medo, nem para alimentar ansiedade, mas para fortalecer esse olhar calmo, rural e experiente sobre tempos instáveis. Inscreve-se no canal para seguir aprofundando essa sobrevivência silenciosa, feita para quem já viveu o suficiente para saber que continuar vivo, com dignidade e discrição, é a maior conquista que existe.